Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo. Hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre algo que tem o poder de transformar completamente a maneira como você enfrenta cada dia da sua vida. Quero falar sobre confiar naquele que já escreveu seus dias. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, pedimos que Tua presença esteja conosco durante este momento. Abre nossos corações e mentes para receber a Tua palavra. Que cada pessoa que está assistindo possa sentir Teu amor e Tua direção em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar que, antes mesmo do seu nascimento, cada um dos seus dias já estava escrito no livro de Deus? É isso que nos revela o Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as que foram formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Pense nisso por um momento. Antes que você desse seu primeiro suspiro, o Criador do Universo já conhecia cada detalhe da sua existência. Ele já sabia sobre os momentos de alegria que você experimentaria, as lágrimas que derramaria, as vitórias que celebraria e até mesmo as derrotas que o fariam crescer. Sei que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis agora. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros que parecem não ter solução. Talvez seja uma doença que insiste em permanecer. Pode ser um relacionamento quebrado que parece impossível de restaurar. Ou talvez seja apenas esse sentimento esmagador de incerteza sobre o futuro que não te deixa dormir à noite. Você olha para frente e não consegue ver o caminho. Tudo parece nebuloso, incerto. E é justamente nesses momentos que o inimigo sussurra em seus ouvidos: Deus te abandonou. Você está sozinho nessa luta. Não há esperança para a sua situação. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer hoje, com toda a convicção da minha alma, essas são mentiras. O mesmo Deus que formou as montanhas, que colocou as estrelas no céu, que deu nome a cada uma delas, é o mesmo Deus que escreveu sua história antes que o tempo começasse. Quando Davi escreveu o Salmo 139, ele estava expressando uma verdade profunda sobre a soberania de Deus. Ele estava dizendo que não há um só momento da nossa existência que escape ao conhecimento divino. Não há situação tão complexa que Deus não possa resolver. Não há noite tão escura que Ele não possa iluminar. Lembro-me de um senhor idoso que conheci há alguns anos. Seu nome era José, e ele tinha o rosto marcado por rugas profundas, cada uma contando uma história diferente de sua longa jornada pela vida. José havia perdido quase tudo. Sua esposa havia partido após 52 anos de casamento, seu filho mais velho havia falecido em um acidente e sua casa havia sido destruída por um incêndio. Quando o conheci, esperava encontrar um homem amargurado, questionando a Deus por todas as suas perdas. Mas o que encontrei foi justamente o oposto. José tinha os olhos mais serenos que já vi e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Curioso, perguntei como ele conseguia manter aquela paz, apesar de tudo o que havia enfrentado. Sua resposta foi simples, mas profunda. Meu jovem, aprendi que cada página da minha vida já foi escrita por Deus muito antes de eu nascer. E se Ele é o autor da minha história, sei que o final será glorioso, por mais difíceis que sejam os capítulos intermediários. As palavras daquele homem me marcaram profundamente. José havia descoberto o segredo de viver em paz, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Confiar completamente no autor da sua história. Isso me lembra de José do Egito. Pense em como sua história parecia estar completamente fora dos planos. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e injustamente preso. Por anos, sua vida parecia uma sucessão de tragédias e injustiças. Mas o que parecia ser uma história de abandono era, na verdade, um plano meticulosamente traçado por Deus para salvar não apenas José, mas toda a sua família e o povo de Israel. No final, José pôde olhar para seus irmãos e dizer:
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. Ele reconheceu que por trás de todas as circunstâncias dolorosas havia um propósito divino sendo cumprido. O apóstolo Paulo também entendeu profundamente essa verdade. Em Romanos 8, 28, ele escreve: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe que Paulo não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Aquela doença que você está enfrentando, Deus pode usar para um propósito maior. Aquela rejeição no trabalho pode ser a porta que Deus fechou para te conduzir a algo melhor. Aquele relacionamento que acabou e partiu seu coração, pode ser que Deus esteja te preparando para conhecer a pessoa que Ele separou para você. Nada, absolutamente nada em sua vida acontece sem que Deus permita. E se Ele permite, é porque isso de alguma forma se encaixa no plano perfeito que Ele tem para você. Mas talvez você esteja pensando: se Deus já escreveu meus dias, então por que devo me esforçar? Por que devo orar? Por que devo tomar decisões? Esta é uma excelente pergunta. E a resposta está no equilíbrio entre a soberania de Deus e nossa responsabilidade humana. Sim, Deus já conhece o fim desde o princípio, mas Ele nos criou com livre arbítrio, com a capacidade de fazer escolhas. Ele nos convida a participar ativamente da história que Ele está escrevendo. É como um pai que ensina seu filho a andar de bicicleta. O pai sabe que o filho vai cair algumas vezes, mas também sabe que eventualmente aprenderá a equilibrar-se. Ele poderia simplesmente carregar a criança o tempo todo para evitar as quedas, mas isso impediria o crescimento e a independência do filho. Da mesma forma, Deus nos permite enfrentar desafios, tomar decisões e até mesmo cometer erros, porque é através dessas experiências que crescemos e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Mas diferente do pai humano, que eventualmente tem que soltar a bicicleta, nosso Pai Celestial nunca nos deixa completamente por nossa conta. Ele está sempre presente, guiando, sustentando e, quando necessário, intervindo. Em Provérbios 16, 9 lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Esta passagem captura perfeitamente essa dinâmica entre nossa responsabilidade de planejar e a soberania de Deus em dirigir nossos passos. Portanto, meu irmão, minha irmã, você deve sim orar, planejar, trabalhar e fazer o seu melhor em todas as situações. Mas faça tudo isso com um coração descansado, sabendo que no final é Deus quem determina o resultado. Lembro-me de uma jovem mulher de nossa congregação que lutou contra o câncer por quase 3 anos. Durante seu tratamento, ela continuou servindo na igreja, testemunhando de sua fé e sendo um exemplo de perseverança para todos nós. Quando perguntavam como ela conseguia manter a alegria em meio a tanto sofrimento, sua resposta era: cada dia da minha vida é um presente de Deus. Se Ele me deu mais um dia, é porque tem um propósito para ele. Essa mulher entendia que, independentemente do resultado de sua batalha contra o câncer, seus dias estavam nas mãos de Deus. Ela não permitiu que o medo do futuro roubasse a alegria do seu presente. E mesmo quando ela finalmente partiu para estar com o Senhor, seu testemunho de fé continuou tocando e transformando vidas. Muitas vezes, o que nos impede de confiar plenamente em Deus é o medo. Medo do desconhecido, medo do sofrimento, medo da rejeição, medo do fracasso. Mas a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem de Deus. Se você está paralisado pelo medo do futuro, saiba que esse não é o plano de Deus para a sua vida. Ele quer que você viva em liberdade, confiando que, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente, Ele já traçou cada passo. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: não tema, pois estou com você.
Não se assuste, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa promessa é para você hoje. Não importa qual seja a sua luta, não importa quão incerto pareça o futuro, Deus está com você. Ele está segurando sua mão. Ele está guiando seus passos conforme o plano que Ele escreveu para você antes da fundação do mundo. Mas como podemos cultivar essa confiança inabalável em Deus? Deixe-me compartilhar 4 práticas que podem te ajudar a fortalecer sua fé. Primeiro, mergulhe nas Escrituras. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar sua mente e renovar sua perspectiva. Quanto mais você conhece o caráter de Deus através da sua palavra, mais fácil se torna confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. Em Salmos 119, 105, lemos: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você se sente perdido, quando o caminho à frente parece escuro e incerto, a palavra de Deus é a luz que ilumina seus passos. Ela não necessariamente revela todo o caminho de uma vez, mas mostra o suficiente para que você dê o próximo passo com confiança. Segundo, cultive uma vida de oração constante. A oração não é apenas um monólogo onde apresentamos nossas petições a Deus. É um diálogo, uma comunhão íntima com nosso Criador. É na oração que abrimos nosso coração para Deus, expressamos nossas dúvidas e medos e recebemos sua direção e conforto. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos encoraja: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Terceiro, rodeie-se de uma comunidade de fé. Deus nunca pretendeu que caminhássemos sozinhos. Ele nos colocou em uma família espiritual, a igreja, onde podemos encontrar apoio, encorajamento e prestação de contas. Hebreus 10, 24, 25 nos exorta: E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando você está lutando para confiar em Deus, quando o peso dos seus problemas parece esmagador, é a comunidade de fé que pode te ajudar a erguer os olhos novamente para o autor da sua história. Quarto, pratique a gratidão diariamente. A gratidão tem o poder de transformar nossa perspectiva. Quando escolhemos focar nas bênçãos que já recebemos, em vez de nas coisas que ainda não temos, nosso coração se enche de confiança no Deus que tem sido fiel até aqui. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, somos instruídos: alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Note que o texto não diz para darmos graças por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Mesmo nas situações mais difíceis, sempre há algo pelo que agradecer, nem que seja apenas a certeza de que Deus está trabalhando em meio à dor. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando pelo vale mais escuro da sua vida neste momento. Talvez você esteja se perguntando onde está Deus em meio ao seu sofrimento. Talvez você tenha orado e orado, mas o céu parece de bronze. Quero te encorajar hoje. Não desista. Não permita que o inimigo te convença de que Deus te abandonou. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando nos bastidores da sua vida de maneiras que você ainda não pode ver. Lembre-se de que a história de Jesus também pareceu terminar em tragédia. Aos olhos dos discípulos, a crucificação foi o fim de todas as suas esperanças. Durante aqueles 3 dias em que o corpo de Jesus esteve no túmulo, eles provavelmente se perguntaram onde estava Deus, porque ele havia permitido que tudo terminasse daquela forma. Mas nós sabemos o que aconteceu no 3º dia. O que parecia ser o fim era apenas o começo de algo muito maior.
A ressurreição de Jesus não apenas transformou a história da humanidade, mas também nos dá a esperança de que, não importa quão sombrio pareça o presente, Deus sempre tem um novo capítulo para escrever. Em Apocalipse 21:5, Jesus declara: Eis que faço novas todas as coisas. Esta é a promessa para a sua vida hoje. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que pode ressuscitar seus sonhos, restaurar seus relacionamentos, curar suas feridas e dar um novo propósito à sua existência. E lembre-se, você não está lendo a história da sua vida do início para o fim, como um livro comum. Você está vivendo-a página por página, capítulo por capítulo. Mas Deus, o autor, já leu até a última página. Ele conhece o final glorioso que planejou para você. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta promessa foi dada ao povo de Israel quando estavam exilados na Babilônia, em um dos momentos mais sombrios de sua história. Quando tudo parecia perdido, Deus lhes assegurou que tinha um plano, um futuro e uma esperança para eles. Da mesma forma, mesmo que você esteja atravessando um exílio em sua própria vida, um período de dor, confusão ou aparente abandono, saiba que Deus tem um plano para restaurá-lo, para levá-lo de volta à terra prometida da sua providência e bênção. Quero concluir com uma ilustração que tem me ajudado a entender a soberania de Deus em minha própria vida. Pense em um tapete sendo tecido. Quando olhamos para a parte de baixo do tapete, vemos apenas fios emaranhados, nós, cores que parecem não combinar. Parece uma bagunça sem sentido. Mas quando viramos o tapete e olhamos para a parte de cima, vemos um padrão belíssimo, cada fio contribuindo para formar uma obra de arte. Da mesma forma, quando olhamos para a nossa vida a partir da nossa perspectiva limitada, muitas vezes vemos apenas os nós, os emaranhados, as partes que parecem não fazer sentido. Mas Deus vê o quadro completo. Ele está tecendo cada circunstância, cada alegria, cada dor em um padrão belíssimo que um dia nos deixará sem palavras quando finalmente pudermos vê-lo. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:12, agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua luta específica hoje. Não sei qual é o peso que você carrega, a dor que sente, o medo que te paralisa. Mas sei que o Deus que escreveu seus dias antes que um só deles existisse é poderoso para te sustentar através de cada um deles. Confie nele. Entregue seu futuro nas mãos daquele que já o conhece. Descanse na certeza de que nada na sua vida é acidental, nada é desperdiçado. Cada experiência, cada lágrima, cada sorriso está sendo usado por Deus para moldar você à imagem de Cristo e para cumprir o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. E lembre-se sempre, a mesma mão que colocou as estrelas no céu está segurando você agora. A mesma voz que acalmou a tempestade está falando paz sobre sua situação. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode ressuscitar sua esperança, sua alegria, seus sonhos. Seus dias já estão escritos no livro de Deus, e se Ele é o autor, você pode ter certeza de que o final será glorioso. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos por Tua soberania sobre nossas vidas. Obrigado porque antes mesmo de nascermos, Tu já conhecias cada um dos nossos dias. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Dá-nos a fé para acreditar que Tu estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a Tua glória. Estamos entregando nossos medos, nossas ansiedades e nosso futuro em Tuas mãos.
Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que possa estar precisando de encorajamento hoje. E lembre-se, você é amado, você é precioso e seu futuro está seguro nas mãos de Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima.